que Deus fala à humanidade através de Nossa Senhora tantas vezes? Nós vamos ver as aparições de Nossa Senhora, vamos ver juntos. Há bons motivos para isso, embora a revelação da Sagrada Escritura seja completa. Mas a pequena Catarina Labouré, Santa Catarina Labouré, Nossa Senhora apareceu em Paris, na Rue de Bac, em 1930. Vamos ver juntos. Paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui começando uma nova série, né, sobre as aparições marianas, as aparições de Nossa Senhora dos últimos 2 séculos. Por que nós resolvemos fazer essa delimitação de tempo das aparições de Nossa Senhora? E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós já tivemos uma série longa sobre Nossa Senhora de Fátima, e ali nós já esclarecemos, está na descrição desse canal, o fato de que nós sabemos que as revelações privadas de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, nada acrescentam à revelação pública, a única revelação que está na Sagrada Escritura, que se encerrou com a morte do último apóstolo São João. Então, aí as pessoas perguntam, mas por que então? Bom, nós ali já respondemos, né? O fato é que hoje nós olhamos para o mundo e vemos que a revelação pública tem sido solenemente ignorada. E muitas vezes tem sido interpretado como o avesso do que ela realmente é. E é da vontade de Deus suscitar pessoas, né, manifestar-se ao seu povo. Não para acrescentar nada à revelação pública, mas para retomá-la, para ressaltá-la. Bom, assim são com as aparições marianas. E existe uma linha de continuidade, uma similitude muito grande nessas aparições marianas dos últimos 2 séculos, a começar pela aparição de Nossa Senhora em Paris, a Santa Catarina Labouré, que nós vamos começar a ver hoje, né? Não vamos chegar na aparição, mas vamos falar de Santa Catarina. E porque ela pede sempre as mesmas coisas, e sempre no mesmo sentido. O que Nossa Senhora sempre pede nessas aparições? Conversão. Ou seja, o fato de que existe o pecado, e o ser humano tem pecado muito, tem ofendido muito a Deus. O pecado humano ofende a Deus e ele precisa parar. O ser humano precisa mudar, a humanidade precisa mudar, nós precisamos mudar, nos voltarmos mais para ele, nos arrependemos do nosso pecado. Conversão. Oração. Nós temos que rezar mais, nós temos que suplicar mais a Deus, voltarmos mais a Deus. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é que vai resolver tudo. Nós precisamos nos voltar para ele. É importante nós trabalharmos e lutarmos e nos esforçarmos, mas é importante nós rezarmos. Enquanto nós estamos fazendo a nossa parte, cumprindo as nossas obrigações, isso até é uma maneira de rezar, de estar em oração. Já nos dizia São José Maria Escrivá. Mas é preciso rezar também, é preciso suplicar a Deus. Porque é suplicando a Deus que nós voltamos para aquela verdade fundamental de que Ele tudo pode e nós não, de que nós somos seus necessitados, que Ele é Deus e nós somos apenas uma criatura. Essa é a realidade que precisa ser sempre retomada. Foi essa a realidade que foi esquecida e rejeitada no pecado original. Bem, conversão, oração, penitência. Os vários tipos de sacrifícios a Deus, jejum, penitência, mortificação, tudo no sentido de reparação, ou seja, como há os muitos pecados, como Deus é ofendido, nós também nos sujeitamos a males, a pequenos sacrifícios, para nos unirmos ao grande sacrifício dele. A expiação dos nossos pecados se deu pelo grande sacrifício da cruz do Senhor. Todos os sofrimentos do Getsêmani, do suar sangue, da prisão, das agressões, das humilhações, das cusparadas, dos bofetões, da flagelação, do julgamento iníquo por Pilatos e Herodes, e antes Anás e Caifás, pela coroação dolorosíssima de espinhos, pelo carregar da pesadíssima cruz, pela chaga no ombro, pelos cravos nos quais ele foi crucificado, por todas as dores, pela falta de ar, todos os sofrimentos e agruras da cruz, até a lançada no peito. Então, nós nos unimos com os nossos pequenos sacrifícios, com os nossos jejuns, com as nossas renúncias, nós nos unimos ao sacrifício do Senhor Jesus. Isso sempre é objeto de pedido de Nossa Senhora. Aí, às vezes, se enfatiza mais alguma coisa, né? Eucaristia, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, essas 3 realidades são também muitas vezes recordadas, e às vezes com ênfase mais alguma coisa. Nossa Senhora sempre pede a paz, e ela sempre se refere a acontecimentos
do mundo. Acontecimentos maus que só poderiam ser evitados com esses remédios espirituais, a conversão, a oração, o jejum, penitência. E essas consequências no mundo material que ela quer evitar, esses males, que são terríveis, que já eram males materiais, mortes, fome, dores, guerra, doença. Então, só que o grande remédio para tudo isso é um remédio espiritual. Me lembrei do H.G. Wells, né, que nós vimos ali nos Desafios para o Cristão no século XXI, né, quando ele dizia que nós temos que parar com esse negócio de cuidado dos doentes, parar com cuidados paliativos, nós temos que criar um mundo novo, criar um mundo do futuro. É exatamente o contrário que Nossa Senhora diz. Se o ser humano tenta criar por suas forças um mundo novo, aí é que ele gera os piores males. Ele tem que suplicar a Deus, ele tem que rezar, orar, se converter. O H.G. Wells falava em abandonar a moralidade antiga, os mandamentos e tal. Isso é só um atraso, né? Tem que construir um mundo novo. Não, ao contrário, nós temos que suplicar, nós temos que obedecer, nós temos que nos converter, nós temos que nos sacrificar, fazer jejuns e reparação. Aí é que as coisas melhoram. Quando não, quando nos faz isso, vem mais guerras, vem mais doenças, mais fome, enfim. H.G. Wells estava profundamente equivocado. Devia ter ouvido o que Nossa Senhora já tinha falado, já tinha aparecido algumas vezes na época dele, né? Ainda não em Fátima, mas a Santa Catarina Labouré em Paris, em La Salette, em Lourdes, e sempre dizendo as mesmas coisas. Bom, então, essa série então quer, bom, Deus está falando, nós temos que obedecer. Me cabe, como filho de Deus, repercutir o que o Senhor pede, repercutir o que Nossa Senhora está falando. Tentar ser um filho obediente aqui e dar importância para isso. E isso é importante para mim, é importante para o mundo ao nosso redor, para a nossa igreja, para a igreja ao nosso redor. Então, como filho, me cabe repercutir isso e convidar todos para que conheçam e atendam o que Deus pede através de Nossa Senhora. Bom, então, vamos a Santa Catarina Labouré, as aparições de Nossa Senhora em Paris, no ano de 1830. Mas hoje nós não vamos chegar nessas aparições. Hoje nós vamos falar da Catarina Labouré, que foi a vidente. Ela é uma vidente menos jovem do que outras, né? Ela é menos jovem que os pastorinhos de Fátima, que os pastorinhos de La Salette, do que a Santa Bernadette Soubirous, que foi a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Ela é um pouquinho mais velha quando as aparições, então ela tem uma história pregressa maior. Mas já se antevia a santidade dela nessa vida pregressa dela, naquilo que ela viveu. Ela nasceu num vilarejo da Borgonha, França, Fannes-Monnier, que ela nasceu em 2 de maio de 1806. O povoado tinha pouco mais de 200 pessoas só. Ela é a 8ª do que viriam a ser 10 irmãos. Todos ajudavam nos trabalhos. Os rapazes no campo, no estábulo, as meninas nas atividades domésticas, inclusive no viveiro. Era um ambiente humilde e todos trabalhavam, se sabia o valor do trabalho e da colaboração, mas de muito amor e com vivência espiritual, né? Oração familiar, acolhida uns aos outros. Santa Catarina, desde o começo, sabia da importância da vida familiar. Desde pequenininha, quando é pequenininha, o irmão mais novo dela, tem uma irmã um pouco mais nova, depois o último irmão, chamava Augusto. Ele cai de uma carroça e se fere de forma muito grave, a ponto de que ele nunca mais vai poder andar normalmente, né? Ele vai precisar de muletas o resto da vida para se locomover. Mas o carinho e a disposição de Catarina, né, que tinha o apelido de Zoé, ajudaram muito e chamaram a atenção de todos, o carinho e disposição para ajudar o irmãozinho Augusto. Em 1815, a mãe de Santa Catarina Labouré adoece e vem a falecer, no dia 9 de outubro. Então, grande tristeza familiar, traumático para a idade de Santa Catarina, ali com 9 anos apenas. E Santa Catarina toma uma atitude muito triste, muito abalada, mas ela era muito piedosa, e havia na casa uma imagem de Nossa Senhora. Então ela vai até a Nossa Senhora, até a imagem de Nossa Senhora, e através da imagem fala para a própria Nossa Senhora, e diz assim: agora serás minha mãe. Então a Zoé, né, essa pequena Catarina, escolhe por mãe, adota por mãe a mãe do céu, e vai se colocar como filha de Nossa Senhora. O pai se preocupou com a situação delas e ele pega as 2 filhas
mais novas, imediatamente mais velhas que o Augusto, a Zoé e a Tonine. A Zoé tinha 9 anos e a Tonine com 7, e manda ela para uma irmã dele, né, tia dela, a senhora Leanro, infelizmente não tem o francês. A irmã mais velha de Catarina, nessa época, Marie-Louise, tinha 20 anos e assumiu a responsabilidade da casa. A Catarina, junto com a Tonine, também se acostumava a ter as atividades domésticas. 2 anos depois, elas voltam para a casa do pai. O pai já se sentem educados pela tia e voltam para a casa do pai. Em janeiro de 1818, Catarina faz a sua primeira comunhão e era muito fervorosa. A irmã mais velha, Marie-Louise, ela se sentia chamada à congregação das filhas da caridade e queria ingressar nela. E efetivamente vai. E quando a Zoé, a Catarina, tinha 12 anos, com a ajuda da Tonine, ela aceita assumir o encargo de todas as responsabilidades domésticas da casa. É um passo muito difícil. Então ela, com muita coragem, ali, com 12 aninhos, tinha muito trabalho. Nos fogões ela preparava as refeições para toda a família e a criadagem, inclusive levando a comida para o campo durante o verão. No verão ela acordava às 4 da manhã para preparar o desjejum de todos. Da limpeza da casa, da limpeza das roupas e do cuidado dos animais e do pombal, que possuía mais de 1000 compartimentos. O pombal da família tinha mais de 1000 compartimentos. Uma vez por semana assava o pão e vendia no mercado, que era uma das principais fontes de renda para a família. Era sempre submissa ao pai, mas comandava o andamento da casa. E apesar de todas essas atividades, de todas essas responsabilidades, ela mantinha uma vida intensa de oração. No ambiente, a vizinhança achava que ela rezava demais e isso atrapalhava o trabalho, mas Catarina não deixava de passar um tempo na igreja e cumpria todas as suas responsabilidades. Ela escrevia cartas para a irmã dela, a Marie-Louise, e ela reclamava dali da falta de missa, que às vezes no povoado dela não tinha missa nem no domingo, para ir, ela tinha que ir no povoado vizinho, também para se confessar, uma dificuldade. Então ela reclama e fala de como a religião era descuidada ali. Quem queria ser devoto passava por muita dificuldade. Qualquer semelhança com o que muito se vive em muitos lugares hoje não é mera coincidência, as dificuldades estão aí. Mas ela perseverava e enfrentava. Ela ia à Santa Missa todos os domingos, no povoado vizinho. Eventualmente, algum domingo, no povoado dela tinha. Às vezes, mais uma vez por semana, ainda que tivesse que caminhar uma légua de ida e outra de volta. Sua piedade era elogiada. Com 14 anos começou a jejuar às quartas, sextas e sábados, que era o costume na época. E a Tonine começou a ficar preocupada que a Zoé, que a Catarina, com esses jejuns, ela acabasse ficando sem forças para o trabalho da casa. E fala isso para o pai dela. E o pai dela concorda com a Tonine e diz, não, você tem que parar com esses jejuns. Mas aí Santa Catarina diz que, olha, em matéria de piedade pessoal, não deve obediência ao pai. Ela obedece em tudo, mas nisso não. E ela segue fazendo jejum. Está começando a dar maiores passos à pequenina Catarina. E começou então a sentir uma vocação semelhante à da irmã, a Marie-Louise. Ela conta isso para a Tonine, mas não vê como nesse momento isso pudesse se realizar, já que ela tinha tantas responsabilidades domésticas, tantas responsabilidades do lar, sabia que a família dependia dela. Nessa época acontece um fenômeno místico muito importante, muito marcante. Em sonho, ela se viu, sonhou e se viu na igreja da localidade dela. E aparecia um velho padre, com paramentos sacerdotais, celebrando a missa no altar branco, de moldura dourada. E esse padre impressionou muito ela quando ele se voltou para rezar o Dominum Vobiscum, o Senhor esteja convosco, e dizia o Ite Missa Est, no fim da missa. Ele pede para que ela se aproximasse, só que ela ficou com temor nesse sonho e se afasta. Então, mas se afasta olhando para trás, olhando sem perder ele de vista, e ouve ele dizer: minha filha, é bom cuidar dos doentes, foges de mim agora, mas um dia ficarás feliz em me procurar. Deus tem desígnios para ti, não te esqueças. Ela não conhecia quem era esse sacerdote, não compreendeu a visão, mas essa visão é marcante e ela vai ser retomada depois. Bom, para que Santa Catarina pudesse seguir a vocação que ela sentia, ela tinha que aprender a ler e escrever, e isso era um problema.
nós vamos parar por aqui hoje. Essa caminhada, a pequena Catarina, então, todas essas vivências, toda essa santidade, todo esse trabalho, mas esse sonho místico, essa visão mística, um sonho, mas para dar passos mais adiante ela estava se vendo amarrada. As aparições de Nossa Senhora nem começaram ainda, né? Nós ainda não entramos, mas vamos entrar. Semana que vem nós continuamos com as aparições de Nossa Senhora, tá bem? Deus abençoe a todos, até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente, conheça as nossas outras séries também, né? Os tesouros da igreja, todas as maravilhas que Deus nos ensina através da igreja ao longo dos tempos, os testemunhos, as orações, e também em busca do verdadeiro bem, como esse verdadeiro bem que o ser humano busca, ele quer o bem, mas faz tantos males, e há tantos males à nossa volta no mundo. Como que ele faz para ir para esse bem que ele deseja, se anela, mas não consegue executar? Tá? Conheça as nossas séries então. Deus abençoe a todos e até a próxima.